e alcance o presente da ressurreição de Cristo para que nossas vidas sejam transformadas, né? Então, a palavra hoje eu quero tratar um pouquinho sobre um estudo praticamente sobre demoniologia. Quando você estuda teologia, você aprende na matéria de demoniologia, é um estudo sobre a palavra demoniologia, vem de demônio, e logia vem da palavra estudo, né? Então, estudar a personalidade, o caráter do demônio. Porque nós evangélicos, nós precisamos aprender e entender e compreender que nem tudo é o diabo que está fazendo na nossa vida. E quais são as áreas que então o diabo, Satanás, ele atua na vida das pessoas, pastores? Olha, o diabo não está muito preocupado em criar um problema financeiro para você. Já basta o consumismo que está aí. Quando você passa em frente a uma loja, tem uma placa lá escrito promoção, tentação. O demônio já está no meio. O diabo já está no meio daquilo. Então o próprio nome já está falando. Então você vai lá e estoura seu cartão. Então o diabo sabe que pela cobiça que você já tem dentro de você, ele não precisa trabalhar nessa área. Então ele vai trabalhar em outras áreas da nossa vida. É um pouquinho desse estudo, o espaço é um pouco pequeno do tempo, mas nós vamos estar tentando entrar nessa realidade aqui. A Bíblia afirma de forma clara a realidade que existe Satanás, existe os demônios, né? E muitas das vezes as pessoas elas temem muito sobre o problema de demônios incorporar uma pessoa. Eu quero te lembrar que existem mais pessoas vivendo sobre a influência dos demônios de Satanás do que a própria incorporação. São muito menos as pessoas que estão incorporadas, né? Então cuidado com essas questões, porque nós às vezes misturamos isso. Algumas pessoas elas tentam negar a existência de Satanás, do diabo, né? Dizer que ele não existe, mas isso é um erro muito profundo e que não há base dentro das Sagradas Escrituras. Desde o livro de Gênesis, a realidade de Satanás e o demônio é revelada na Bíblia quando, na figura de uma serpente, ele agiu como tentador para enganar o primeiro casal lá no Éden. E lembre-se que as coisas mais essenciais que o diabo vai trabalhando hoje, por exemplo, é na questão de você estar, por exemplo, João capítulo 2, ele disse, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, né? Então, veja bem, o diabo ele vai trabalhar muito na questão do que você quer ser e não consegue ser. Ele vai trabalhar muito nessa área. O inimigo vai trabalhar muito na nossa vida sobre o seguinte, o que você vê. Então você vê uma mulher, você vê um homem, você passa a cobiçar, ele vai trabalhar em cima disso. Ele vê que você cobiça um carro, uma casa, alguma coisa, ele vai trabalhar em cima disso, fazendo você até fraudar, até roubar, enfim, ele vai trabalhar em cima dessas questões. Então, nos livros da Bíblia, ele nos mostra claramente e nitidamente a existência do demônio. E um livro que ele traz, eu li o livro de Tiago como base, né? O livro na Bíblia que mais trata à luz de uma profunda ação demoníaca na história é o livro mais antigo da Bíblia, que não é o Gênesis, é o livro de Jó. O livro de Jó foi o primeiro livro escrito por Moisés. Foi Moisés quem escreveu esse livro. Pelo que se entende, foi Jetro, o seu sogro, que passou as informações. Algumas pessoas até não acreditam que Jó foi um ser real, um homem, que passou pelo que passou. Eles acham que isso é uma questão figurada, quando que na realidade não é. Existiu mesmo um Jó na vida e que passou por todos esses ardilosos processos de ataque satânico. Então nós vamos nessa quarta-feira estudar um pouquinho, eu tenho um outro estudo para passar para a igreja hoje à noite, mas eu aqui no rádio quero passar esse estudo aqui para você, tá certo? Então, a realidade de Satanás na história de Jó é algo indiscutível. Nós não podemos pensar que de forma alguma que isso não existiu. A verdade é que adeptos da teologia liberal, os liberalistas, eles negam a existência do diabo ou dos demônios. Também tentam interpretar o livro de Jó como se fosse um conto, um mito. Isso não é a realidade. Mas a Bíblia não permite esse tipo de interpretação e não deixa qualquer dúvida de que, assim como Jó foi um personagem histórico da Bíblia, né, que faz parte da história bíblica, assim também a realidade de Satanás é indiscutível. Por isso eu fiz a leitura no capítulo 5 de Tiago, no versículo 11, que diz, eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó.
Então o texto está dizendo o seguinte: não é que Deus tem prazer no meu e no seu sofrimento. Acontece que entre o meu sofrimento e os nossos sofrimentos, é aí que muitas das vezes o diabo está trabalhando para que nós possamos ignorar Deus e até não acreditar na existência dele, na proteção dele, no amor dele e na graça imensurável dele. Então o diabo vai trabalhar de uma certa forma para colocar eu e você a sofrer, a passar grandes decepções, decepcionar com a igreja, decepcionar com a Bíblia, decepcionar com Deus. Esse é o trabalho dele, porque um dia ele convenceu a terça parte dos anjos a se decepcionarem com Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 12. Então precisamos entender a realidade. Veja bem, você já percebeu uma coisa? Você tem algum time que você é favorito, por exemplo, que gosta? Fortaleza. Ele é fortalecense? É fortalecense? Fortalecense, isso. O nosso sonoplasta aqui, ele é fortalecense, então ele está fortalecido no time. Já perdeu alguma vez o time? Com certeza. Ah, então precisa fortalecer eles mesmo, cara. Vamos lá. Então veja bem, você tem um time favorito e você vai jogar com outro time. Esses caras, eles costumam assistir vários jogos desses caras, os seus oponentes, ou os lutadores, ou os competidores de corrida, enfim. Eles procuram assistir e ver como eles jogam, como eles fazem os ataques, as defesas e tal, para que o inimigo ele seja facilitado no momento da empreitada de iniciar os jogos. Então, muitas das vezes nós estamos sofrendo ataques malignos e nós estamos achando que é algo natural. De repente nós estamos sofrendo ataques humanos, nós achamos que é o demônio. De repente nós estamos recebendo ataque dos demônios e nós achamos que é Deus. Então vamos ter que aprender com a palavra de Deus que esse oponente nosso, Satanás, o demônio, eles têm uma maneira de trabalhar e nós precisamos descobrir isso para que nós possamos não ficar ilhados ou até ignorando a atitude dele. Por exemplo, pessoas que chegam para mim e falam: pastor, o senhor acredita que existe o diabo? Eu falo: claro, ele existe. Aí a pessoa fala: ah, eu não acredito. Eu falo: que coisa boa para ele. O diabo está trabalhando na sua vida sem que você perceba que ele existe. Melhor para ele. Você imagina, por exemplo, você saber que um inimigo ele está invadindo a sua propriedade e você não percebeu. Imagina um inimigo chegando na sua vida, entrando na sua vida, trabalhando na sua vida e você não percebe que ele está trabalhando. Então, está fácil essa derrota sua, minha, nossa? Então precisamos entender. Então por isso é que o Senhor diz: eis que temos por bem-aventurados, mais do que felizes, os que sofrem. Agora, o seu sofrimento, ele está vindo porque o diabo está criando ele, porque se o diabo estiver trazendo um sofrimento sobre a sua vida, quer seja um fator conjugal, o diabo começou a trabalhar na vida do seu cônjuge, ele achou um espaço, está trabalhando na vida do cônjuge, quer seja a mulher ou o homem, quer seja os filhos, né? Enfim, começa a vir aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor, aquelas coisas horrendas que nós vamos passando por ver aquela pessoa que a gente ama, aquele filho que ama envolvido em crimes, envolvido em drogas, né? Enfim, você passa a sofrer sobre aquilo. E você olha e fala: mas isso é a escolha dele, isso é ele, isso é ela. Mas atrás está um demônio trabalhando. Então você é uma pessoa bem-aventurada. Se você descobrir como ele está trabalhando, então você tem que lembrar que ouviste qual foi a paciência de Jó. Ele foi paciente e não blasfemou contra Deus. Porque no meio de todo o sofrimento, as pessoas, às vezes, querem jogar isso em cima de Deus. E o diabo, ele está ileso, quando é ele que está trabalhando, quando que foi escolha errada, suas, minhas, nós escolhemos errado, então o diabo está trabalhando. E aí, de repente, nós começamos a jogar em cima de Deus. É essa a artimanha maligna. Outro detalhe importante que nós devemos entender. Escuta, pastor, irmã, irmão, você que está aí me ouvindo, aonde você achou na Bíblia que tem um demônio que chama Maria Mulamba? O outro que chama Tranca-Rua. O outro tem Chocaveira. O outro Pomba Gíria. E segue aí uma cambada de nome, né? Onde você achou isso na Bíblia? Não, filho, esses nomes foram dados por pessoas que estão tentando amansar o demônio. Que deram um nome lá no lugar, no centro, lá, enfim, que não tem nada a ver com as questões bíblicas. A Bíblia fala de demônios, Satanás, Beelzebu, que é o príncipe dos demônios,
Mas a Bíblia não fala esses outros nomes que eu estou dizendo aqui. Então, quantas vezes eu já estive em cultos e de repente o pessoal vai lá expulsar o demônio, fala seu nome. Aí eu enchi o caveira. Mas onde você viu falar na Bíblia que tem esse nome? Não. Eu quero lá saber o nome do diabo. Eu quero que ele saia daquela vida. Eu quero que aquela vida seja liberta. Mas as pessoas agem como se estivesse acontecendo uma sessão mediúnica na igreja demoníaca. E toda vez que você tem um culto que o demônio se manifesta, houve uma interrupção espiritual maligna no culto. É como se você estivesse fazendo uma ligação e de repente ela cruzasse as linhas. Você não vai conseguir falar. Então o nosso culto foi interrompido de uma certa forma. A única maneira de fazer voltar a graça de Deus e a ação de Deus neste culto é nós repreendermos o demônio. Então é demônio, né? É demônio. Quando eu, às vezes, fui expulsar demônio, eu sou Beelzebu. Mas Beelzebu, sai então, mesma coisa, vai embora, vai pro seu canto, vai caçar seu lugar. Ninguém aqui está atrás do seu nome, ninguém está atrás de querer saber o que você quer, o que você não quer, o que você está fazendo, se jogar terra de cemitério, se não jogou, entendeu? Você está trabalhando lá na encruzilhada, pouco interessa para nós. Sai, me liberta e vamos para frente, tá certo? Então veja bem, ouviste o fim que o Senhor lhe deu. Então, dentro da nossa paciência, como Jó passou, o diabo será derrotado também. Jesus, ele derrotou Satanás e colocou ele por terra. Quando ele ressuscitou de entre os mortos, tudo mudou na história dos ataques malignos sobre a humanidade. Agora, nós temos que entender que, muitas das vezes, nós conseguimos vencer o demônio pela paciência. O próprio Lucas escrevendo diz, na vossa paciência possuí as vossas almas. Então, Deus, ele deu um fim em todo aquele processo na vida de Jó. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, filho, calma que as coisas estão no controle de Deus. Tá certo? Você só tem que eu e você ter paciência. Coisa que nós não temos às vezes, e nem eu também. Às vezes eu complico também, ou eu atrapalho o projeto de Deus. Eu, você, nós, cuidado com isso. Vamos ser sinceros, né? Pastor não é santo, mais santo do que qualquer pessoa que está lá dentro da igreja. Pastor, todos nós estamos envolvidos numa guerra, meu irmão. Estamos nesse corpo, estamos sujeitos, como diz lá em Tiago. Diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então por que eu tenho uma auréola na minha cabeça, que eu sou mais santo, que eu sou mais... Não se pode tocar no ungido de Deus. Não pode tocar no ungido de Deus. Quem que é o ungido de Deus? Todos aqueles que são salvos. Todos aqueles que são abençoados. Se você for falar do irmão que está lá, que ele é um membro lá, que chega lá na igreja, e ele toma ceia, e ele participa do louvor e tal, ele é como pastor, não tem diferença alguma. A única diferença entre o pastor é que ele foi ungido, preparado para ser uma pessoa agora que leve a palavra, ensine a palavra, explique a palavra, e ele tem uma vocação, ele tem um chamado. Mas esse título pode dar para qualquer pessoa, até sem ser ungido. Agora fazer o quê? E é o que está acontecendo por aí em muitos lugares, né? Bom, então vamos lá. A realidade é que o inimigo de nossas almas, essa mesma verdade ecoa por todos os livros da Bíblia, as ações do nosso arqui-inimigo que luta contra as nossas vidas. O Novo Testamento, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo não deixou qualquer dúvida a respeito da realidade de Satanás e dos demônios. Pois ele foi tentado por Satanás e venceu lá em Mateus no capítulo 4. Jesus conseguiu vencer. E você pode perceber que tudo que o diabo trouxe para ele, a primeira coisa que o diabo quis fazer é a seguinte: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Uma das primeiras coisas que o diabo quer que eu e você façamos é obedecer ele. É uma realidade. Ele quer que você obedeça a ele. Ele vem, traz o prato para você e fala assim, agora coma. Ou outra hora ele fala para você, não, você tem condição de preparar o prato. É só você ir lá, conchavar, combinar, tratar. Então, o diabo ele tem essas artimanhas. Depois ele disse a Satanás, depois de ser tentado, Jesus disse em João no capítulo... Aliás, Jesus ele disse lá em João no capítulo 8, versículo 44, ele disse, Satanás é o pai da mentira, é um homicida desde o princípio. Então, a Bíblia está regada de ensinos para que nós tenhamos uma noção quem é Satanás. Ora, nós sabemos, você acreditaria numa mentira? Você acredita numa mentira? Sim ou não? As minhas filhas, às vezes, elas ficam chateadas comigo, porque eu gosto de assistir filmes que têm uma base histórica. Né, que tenham uma base histórica.
Eu não gosto de assistir aquele filme que o bandido se safa, consegue fugir com a grana e tal. Não. Eu gosto de assistir aquele filme que o bandido, no fundo, ele é punido pelo erro que cometeu, pela escolha que ele fez. Ou aquele filme em que a pessoa, né? Eu li um livro um pouco antigo, se você puder achar e ler, o livro chama Contudo Há uma Esperança. Ele foi escrito por... o pastor me pegou no colo, praticamente. João Pereira de Andrade Silva. É um ilustre pastor já em memória, e ele escreveu esse livro. Esse livro fala Contudo Há uma Esperança. Se você ler esse livro, você vai aprender muita coisa de como o diabo trabalhou na vida daquele casal fazendeiro, né? E houve uma separação, uma ruptura. Esse homem foi embora, enfim. No fim, ele volta para morrer na casa dele, e a esposa dele recebe ele. Ela estava esperando ele de volta. E a Marinalva, ela acaba preparando um copo de veneno para se suicidar. Uma pessoa de Deus chega à sua porta, ora por ela, e de repente ela conhece uma pessoa, casa, vai ser feliz, vai viver feliz. Enfim, se você ler a história, você fala assim, nossa, mas foi uma desgraça na vida do Antônio Dias, acho que é Antônio Dias o nome. E é uma história narrada de fatos reais aqui em Minas, essa região aqui, Barão de Águas Claras, essa região aí fora. Então, meus filhos, a Bíblia está regada para tratar conosco sobre as ações demoníacas. Além disso, durante o seu ministério, Jesus expulsou vários demônios, que tem como o príncipe, o próprio Satanás. Lucas capítulo 11, 15 e 19, ele afirmou que a proclamação do Evangelho pelo mundo significava a ruína do reino de Satanás. Uma das coisas que você não consegue, duas coisas que nós não conseguimos fazer para que nós possamos exatamente fazer com que a ruína do reino de Satanás seja destruída na terra. Duas coisas que nós omitimos. Nós não damos um testemunho autêntico de verdadeiros cristãos e também nós não evangelizamos as pessoas. Você está contribuindo para que o reino de Satanás ele prospere. Está me ouvindo? Está escutando bem aí? Está dando para entender? Então vamos lá. Bom, na sequência, o Novo Testamento, os escritores que escreveram jamais negaram a realidade de Satanás. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele libertou os crentes, ele levou uma palavra aos crentes que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, muitas das vezes, existe uma pessoa no seu trabalho que você está guerreando com ela, brigando com ela, você está lutando contra o sangue, contra a carne, você está lutando com aquela pessoa. Mas quando que na realidade está uma influência de Satanás na vida daquela pessoa e ela está trabalhando contra você. E você está pensando, se você for para a oração, para o jejum e repreender aquele demônio, as coisas mudarão na vida daquela pessoa. Mas muitas das vezes nós partimos para a ignorância e vamos brigar com a pessoa, né? Então nós estamos lutando contra a carne e sangue. Para enfrentar com êxito essas batalhas, nós precisamos parar e refletir o seguinte: os crentes precisam estar revestido com as armaduras de Deus que está lá em Efésios, por exemplo, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né? O evangelho da paz. Então, nós precisamos nos preparar, filhos, é uma guerra, nós estamos enfiados dentro de uma guerra. Então, o apóstolo Pedro também ele escreveu sobre a realidade de Satanás, dizendo que ele é como um leão que ruge, procurando nos tragar, lá em 1 Pedro 5 e 8. Assim como Pedro, Judas igualmente afirmou a existência dos anjos que não guardaram suas posições e rebelaram contra Deus, no versículo 6. E também é o seguinte, o livro da Epístola de Judas nos revela o seguinte, que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Por quê? O diabo queria o corpo de Moisés para fazer uma sessão mediúnica. Quantas pessoas enganadas, achando que está falando com seu ente querido, e o demônio está usando a voz dela, o corpo dela, para poder ludibriar você, enganar você numa sessão mediúnica. Que coisa terrível, né? Porque a grande arte do diabo é exatamente mentir, se passar por um anjo de luz. A Bíblia diz que ele transfigura-se em anjo de luz. E também ele quer te passar pelos entes queridos. Por que, pastor, ele quer se passar pelo ente querido para se relacionar com as pessoas? Lembre-se que em Lucas, no capítulo 16, aquele rico, quando ele caiu no Hades, no tormento, o camarada virou um pregador do evangelho. Ele queria pregar o evangelho, ele queria voltar aqui. Senhor, manda-me na casa de meus pais para que eu pregue para meus irmãos, porque eles vão vir tudo para cá.
Em outras palavras, eles viveram igualzinho eles, vão vir tudo pro inferno. Aí o Senhor disse, não. Lá tem o Silas pregando, lá tem a Sandra, a pastora Sandra pregando, lá tem os Moisés, tem os profetas, ouçam, se eles não ouvirem os profetas de Deus, os pregadores da palavra, muito menos ouvirão se alguém dos mortos for ter com eles. Está lá bem claro, meu irmão, na epístola de Judas, bem claro, meu irmão. Aliás, em Lucas capítulo 16. Então, meus filhos, o fim do apóstolo João, ele registrou no Apocalipse a realidade de Satanás e suas investidas contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo e contra aqueles que servem a Deus. E o livro de Apocalipse também, ele informa qual seria o fim de Satanás, no capítulo 20, o versículo de número 10. Diz o seguinte, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então está aqui o fim deles. A Bíblia, ela menciona todos os fatos, filho. Mas voltando a fazer alguma análise sobre a questão de Jó, que eu acho que é muito importante para nós que somos mortais e estamos vivos, ele usa aqui, por exemplo, com muita base o livro de Jó, ele trata profundamente para que nós possamos entender e o que podemos aprender sobre a realidade de Satanás na vida das pessoas. Em primeiro lugar, Jó, ele traz um grande ensinamento a respeito da natureza decaída de Satanás. O livro começa dizendo que Satanás estava entre os filhos de Deus, que se apresentaram perante o Senhor lá em capítulo 1, versículo 6. Ora, o que aconteceu? Não foi no céu essa reunião. Muitas pessoas falam que foi lá no céu, porque fala aqui os anjos. Ora, os anjos, meus filhos, os anjos. Eles são porta-vozes do Senhor. Aonde você pensa que é a morada e a habitação dos anjos? No céu? Não, eles estão vivendo por aqui. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. O arcanjo Miguel, por exemplo, onde você pensa que o arcanjo Miguel habita e mora? Jerusalém. Por que Israel não perde uma guerra? Porque o arcanjo Miguel está lá com eles. Eles não têm onipresença, os anjos de Deus. Também não têm vida eterna. Como Satanás não tem vida eterna. Então entenda uma coisa, que dentro desse processo, os anjos eles estão aqui. Jesus, por exemplo, quando Natanael chegou, que viu Jesus, falou assim, ai, um israelita que não tem dor. Ele falou assim, de onde me viste? Ele falou, antes que estivesse debaixo da figueira eu te conheci. Ele falou, de agora em diante você vai ver uma escada, anjos subindo e descendo. Então os anjos, seria então, se os anjos moram no céu, então eles teriam que descer e subir. Ora, os anjos estão por aqui, eles sobem, eles têm um relacionamento com Deus, descem, enfim, mas eles estão aqui para uma proteção. Se não tivesse isso aqui, meu irmão, isso aqui já teria virado uma tocha de fogo. Então o livro começa dizendo que Satanás estava entre os filhos de Deus lá naquele momento em que foi uma reunião solene que o Senhor os chamou. Porém, quando Deus chegou, Deus ele não enganou. Ele enganou os anjos. E o Senhor disse, de onde vem Satanás? Ele disse, de passear a terra e rodear por ela. Desocupado à toa o tempo inteiro. De rodear a terra e passear por ela. Quem está passeando, está ocupado com alguma coisa, Diego? Desocupadíssimo. Ele só está ocupado quando ele olha para mim e para você e fala, vou perturbar esse camarada aí. Aí ele se ocupa, filho. Então, meu irmão, nós temos que entender que essa expressão, nesse contexto, refere-se, dentro da lógica, a esses anjos que se apresentaram lá, que indica que Satanás ele é um ser espiritual, porque ele foi lá também. Ele foi criado originalmente bom, mas que ao cabo de algum tempo, na sua posição original, ele veio confrontar-se contra Deus e acabou se rebelando. Isso também implica, na verdade, que Satanás não é autoexistente, ele não é uma pessoa que vive eternamente. Não é um semideus ou um tipo de divindade, mas é uma realidade que Deus ele tem o controle sobre tudo que está acontecendo nesse globo terráqueo. Ah, pastor, então se Deus tem o controle, por que ele permite que essas coisas ruins aconteçam? Exatamente para que você acorde para a vida e diga, eu vou fazer uma escolha, eu vou servir a Deus. Com tudo isso que está acontecendo, eu vou servir a Deus, porque o fim que o Senhor vai nos dar é um fim maravilhoso, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Ora, meu filho, eu acho que até eu já falei isso aqui. Se você me corrige aí, ô Elias, se eu não falei.
As pessoas falam assim, se Deus é onipotente, por que ele não destruiu o diabo? Ora, meu irmão, preste atenção, filho. Você vem e me acusa que eu estou roubando. Eu te mato. Eu provei que eu não estou roubando? Não, pelo contrário. Eu estou tentando ocultar a prova, porque você sabia. Ora, se Deus destruísse o demônio quando ele rebelou, Deus não estava provando que ele era onipotente. Ele estava provando para todos os anjos que ele tinha falha, ele tinha alguma coisa pendente. Então, quando o demônio acusou ele, levou a terça parte dos anjos, o Senhor disse, quem quer ir, vai. Onipotente, ele falou, fica à vontade, quem quiser ir pode ir. Ué. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei que você conspira contra mim. Ele levou, Senhor, parado agora, bom, tá. Prendeu uma parte, olha a onipotência dele. Prendeu uma parte desses anjos que viraram demônios, estão presos, aquartelados. Se você me perguntar, em que cadeia? Ué, só Deus para prender espíritos, meu filho. Só Deus. Afinal de contas, o seu espírito está preso no corpo. Agora, esses espíritos estão presos da forma como que Deus o fez. Diz que estão aprisionados e estão reservados para um momento eterno, para sair de lá e ser condenados à eternidade. Alguns pregadores até dizem que eram os mais perigosos, que se viesse aqui destruir a terra. Não quero entrar nesse pormenor, não tem base fundamentada na Bíblia para dizer isso. O Senhor simplesmente mostrou a sua onipotência. Está preso, acabou e acabou. Agora vocês vá e prove que vocês são melhores do que eu. Você tem o direito. Deixou o chefão junto, falou, vai lá. Prove que vocês realmente sabem alguma coisa errada minha. Prove, vou deixar o tempo. Só que tem um detalhe, eu vou apagar a luz. E o sol se apagou. E ele viveu nas densas trevas. Não sabemos quantos milhões de anos ele ficou nessas trevas. Aí o Senhor aparece lá em Gênesis, capítulo 1. O capítulo 1 diz que o Senhor disse, haja luz, né? Então, veja bem, o Senhor mandou que ela cedesse. Ele usou a palavra bara. E assim ele fez e tal. E Satanás, então, está aí. Bom, agora, tem uma coisa. O Senhor disse, Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E ele nunca estava dentro do céu. Isaías, capítulo 14, diz que eu te pus no Éden, no jardim de Deus. Sobre as pedras afogueadas andava. Então, ele estava aqui. Era nessa terra, na era dos dinossauros, na era dos homo Exatamente, ele estava aqui, filho, ele estava aqui. Agora, o negócio é o seguinte, o Senhor de repente, ele rebela e tudo isso morre, tudo isso se acaba. Olha o que é uma rebelação, filho. Quantas rebelações contra a família, contra uma empresa, contra um negócio, acaba frustrando e arrebentando tudo, porque esse é o princípio demoníaco. Então, em segundo lugar, Jó aqui ele nos ensina a respeito da personalidade de Satanás. Então, o diabo, ele não é uma energia, uma força, ele não é um tipo abstrato. Na realidade, Satanás, ele é uma pessoa. E essa pessoa, ela tem uma certa personalidade, ela tem vontade, ela tem inteligência. E moralmente responsável pelo que ele faz, pois ele será chamado para ser julgado. Então, no livro de Jó, Satanás estava em um diálogo bem articuloso com Deus. Vamos ler? Jó, capítulo 1, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Essa palavra debalde, ela aparece no original dizendo o seguinte, o Senhor acha que Jó ele te teme porque o Senhor não faz negócio com ele, porque o Senhor está fazendo negócio com ele? Ele te teme porque o Senhor faz negócio com ele. Ele te adora, o Senhor pega, dá gado para ele, dá dinheiro, dá saúde, dá filhos abençoados. Claro que ele vai te servir. Aí ele diz no versículo 10, porventura tu não cercaste de Sebe? Olha aí, preste atenção, a palavra Sebe no hebraico significa cerca, proteção. O diabo está dizendo para Deus que é o seguinte, eu ainda não ataquei ele porque o Senhor pôs uma proteção nele. Ele tem uma proteção. E eu não posso furar essa proteção. A onipotência de Deus. Olha o cuidado de Deus comigo e com você. Então preste atenção que nós temos uma proteção. Deus ele tem uma proteção sobre nós. O diabo não faz o que ele quer da forma como ele quer. E ele, e a sua casa, e tudo quanto tens, e a obra das suas mãos, abençoaste.
o seu gado tem aumentado na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Olha que diabo articuloso, querendo que Deus ferisse Jó, ferisse a família dele. Gente, quando a Bíblia diz que de Deus não vem mal nenhum. Olha como que o diabo é articuloso, meticuloso para fazer a bagunça que ele quer fazer. Ele queria que Deus fizesse esse mal à vida de Jó. Entenda, filho, que tem coisa que está passando na nossa vida, não provém de Deus, filho. Mas é o diabo tentando nos atrapalhar para que essa culpa caia em Deus e nós profanamos o nome do Senhor. Bom, o Senhor então dá ordem para ele, falou o seguinte, olha, você toca então. Você toca nos filhos, você toca no gado, você toca em tudo, menos na vida de Jó. Então, Deus, ele tem um propósito com cada um de nós. E em terceiro lugar, Jó ele nos ensina que a terra é o campo da atuação de Satanás. Você vê que eu fico muito abismado com esse texto, Elias, que quando Deus ele fala assim, e que vê Satanás, fala, de onde vem Satanás? Ele fala, de rodear a terra e passear por ela. Deus fala assim, viste lá na terra o meu servo Jó? Bom, primeiro Deus sabia por que ele estava ali, porque ele veio ali para acusar Jó. Deus já sabia, ele é onipotente, onipresente. Então, eu vejo assim que, de uma certa forma, Deus, ele na sua onipresença, na sua onipotência, ele dá oportunidade para que o diabo mostre o interesse que ele tem. Então, entenda claramente, Deus poderia ter dito assim, você viu os 7 mares? Você viu a terra, o sol, a lua, as galáxias? Você viu? Deus não falou isso para Satanás. Deus falou, tem visto lá o meu servo Jó? Olha, você imagina Deus dando testemunho de você lá no céu? Você imagina Deus dando testemunho de você aqui na terra? Você imagina Deus dando testemunho para você dos demônios? Então, filho, olha que coisa maravilhosa. Deus começa a dar testemunho de Jó. Deus começa a falar bem de Jó. Em outras palavras, você observou lá que Jó é um camarada que me serve, ele é fiel, ele é autêntico. Olha, filho, esse negocinho de você falar assim, que leva oferta na igreja, dizima e tal. Filho, você não está fazendo mais do que sua obrigação, porque você usa aquele lugar para você cultuar. Aquilo tem custa. Agora sim, o que nós devemos fazer é, na alegria ou na dor, adorar o Senhor, ser grato a Ele e não profanar o nome dEle. Isso sim é bênção maravilhosa. Então, a atuação de Satanás está nesse globo terra, meu irmão. Eu estou com quanto tempo aí? 10 minutos. 10 minutos? Então eu não vou conseguir alcançar o quarto tópico, né? Eu acho que se eu deixar o resto dessa mensagem para quarta-feira que vem, será que fica tudo na paz? Acho que sim. É? Você concorda, Elias? Bom, então eu vou tentar ir mais um pouquinho aqui. E aí, porque faltam 10 minutos agora, tá certo? Eu não vou conseguir concluir. É um estudo muito profundo esse aqui. Vamos lá então. O texto bíblico diz que Satanás ele passeia sobre a terra. Isso deixa implícito que ele observa e tem conhecimento dos homens e que o que nós fazemos aqui nessa terra. Algumas pessoas elas possuem uma visão distorcida de Satanás. Elas acham que Satanás, de certa forma, é simplesmente uma força, né? Ou ele está incluso dentro do inferno, sofrendo, atormentando as almas perdidas, atormentando outras pessoas lá dentro, enfim. Não. O diabo, ele está aqui nessa terra, meu irmão. Ele está aqui tentando ser o rei dessa terra. Mas vamos pensar que esse tipo de ideia, ela de saber que o diabo está lá só no inferno, ela está distorcida dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela diz uma outra coisa. O inferno, na realidade, biblicamente, é um lugar de juízo de Deus. E não porque Deus não gostou de você, mas foi pelas escolhas que você fez juntamente com o diabo. A palavra pecado significa errar o alvo. Isso quer dizer, você teve uma ação, uma atitude, uma escolha, que os demônios ficaram felizes. E ao ficarem felizes, você desagradou a Deus, você pecou. A palavra pecar significa deixar um lado da força, ou deixar um lado da força espiritual,
do lado espiritual triste. Então você deixou o lado espiritual maligno triste, você então acertou o alvo, glorificou a Deus. Você deixou os demônios felizes, você errou o alvo, pecou, você deixou Deus triste. É isso aí a realidade, filho. Né? Então devemos entender que pecadores impenitentes, no fim dos tempos, eles receberão o juízo manifestado, como Satanás também terá, e os seus anjos que rebelaram contra Deus. Por ora, Satanás ele segue como um agente. Ele está agindo em gente, e ele é um agente. E nesse processo ele está semeando o seu engano e se dedicando a afastar as pessoas de Deus e a enganá-las. Então, dentro desse propósito, meus filhos, é importante que você entenda que Deus ele quer trabalhar na nossa vida e o diabo também quer trabalhar na nossa vida. Vou para o quarto tópico, embora não é todo ele, mas vamos lá. A principal atividade de Satanás é agir como um acusador. Tanto é que ele foi fazer esse trabalho lá diante de Deus e dos anjos contra Jó. Ele, na realidade, ele acusava Deus e o próprio Jó. Ele dizia que ambos se negociavam. Deus abençoava Jó e Jó glorificava ele. Não é assim dentro da cultura humana? Se você tiver um patrão e você não fizer um elogio para ele, ou talvez você chamar a atenção dele de um erro que ele cometeu, talvez ele te mande embora. Por quê? Porque a nossa índole é má, é perversa. Agora, se você tiver um patrão sensato e você fizer uma crítica, falar alguma coisa sobre um erro e tal, e ele for uma pessoa sensata, ele vai pôr a cabeça no lugar e falar, não, realmente, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu consertar isso aqui. Tá certo? Então, ele se apresentou, Satanás, diante de Deus, e ele não perdeu a oportunidade de acusar a vida de Jó e dizer que Deus estava sendo infiel. Deus não estava sendo aquilo que deveria ser. Além disso, nós temos que observar que a acusação de Satanás contra Jó veio depois de o próprio Deus ter testemunhado a respeito da integridade e a retidão de Jó. Jó diz que tinha 4 qualidades. Ele era temente a Deus, ele era reto, ele era íntegro e fugia do mal. 4 qualidades que nós precisamos carregar em nossas vidas. Então, o acusador de Jó, de certa forma, Satanás, ele também estava se opondo à veracidade de Deus, ao supor que Deus estava errado em fazer aquilo para Jó. Porque era uma permuta, era um negócio. Então, cuidado também, eu e você ficar pensando que porque a gente dizima e oferta, Deus tem que pagiar meu carro, nunca ladrão vai entrar na minha casa. Você está errado, você está errado. Amanhã você vai culpar Deus, você vai ignorar Deus. Não, mas eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo e tal, e agora Deus permite que o ladrão entre na minha casa. Mas o diabo está querendo fazer isso mesmo. Ele vai forçar essa porta, ele vai forçar a sua casa, ele vai forçar os seus bens, porque ele quer que você ignore Deus. E sobre isso, a maioria dos estudiosos bíblicos, aqueles que afirmam categoricamente na Bíblia e se firmam a sua fé na Bíblia, que esse privilégio ele perdeu, né? Satanás ele perdeu esse privilégio com a morte. Ele não pode mais acusar nós diante de Deus. Agora ele trabalha aqui, porque na ressurreição de Cristo, Cristo ao ascender ao céu, ele mudou toda essa história. A Bíblia diz que ele e a sua obra redentora em Cristo impôs uma derrota esmagadora em Satanás. E essa derrota foi definitiva. Satanás e o seu império do mal caiu por terra. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, diz que e despojando os principados e potestades, por isso que a Bíblia diz lá, Paulo, não lutando contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades. Então presta atenção. Uma potestade, ela dirige um continente. Um principado, ele dirige talvez uma província. Então veja bem, dirige uma metrópole. Então diz que despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, Jesus. Inclusive no livro de Apocalipse, lemos sobre Satanás e os seus anjos que eles foram expulsos do céu. Ficaram incapacitados de acusar os crentes diante de Deus, né? Apocalipse 12, 7 e 10. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem os seus anjos foram lançados com ele.
Espera um pouquinho. Muita coisa, estou tentando adiantar, fiquei ansioso aqui. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então você já pensou, agora ele não tem mais esse poder de nos acusar. Apesar disso, Satanás agora ele se dedica a perseguir os servos de Deus aqui na terra, lançando acusações, tentações sobre nós, sobre você, sobre sua família, para nos fazer tropeçar. Então essa é a grande artimanha maligna. Por isso é que nós temos que ficar atento a esse processo, para que a nossa vida seja guardada, redimida e lavada pelo sangue de Jesus, para que nós possamos vencer todas as batalhas deste mal. Então fica aí para você. O quinto texto, que acho que aqui tem 8 textos, né? 8 tópicos. Eu vou deixar ele para a quarta que vem. Se você puder bem, está gravando essas mensagens, tá? Ele está gravando, o Elias está gravando aqui, depois se você desejar, tem como tirar isso aí depois, passar para as pessoas? Tem no YouTube. Tem no YouTube, é só você entrar e baixar. Entra aí na Rádio Fiel FM, que você baixar no YouTube, e você baixa lá e pronto, está abençoado, filho. Olha, pode usar o texto, pode usar a mensagem, fique tranquilo, está na bênção, não tem direitos autorais, isso é da Bíblia, isso é da Palavra de Deus, e segue em frente, filho, amém? Vamos orar agora nesse momento. Pai querido, eu te louvo por esse estudo, por esse momento, essa oportunidade de estar ministrando a tua palavra.